Estamos de volta no nosso ValeCast. Um prazer tê-los conosco aqui. Os primeiros 2 vídeos do canais, aqui do canais, não sei que hoje que tô, então se me perdoe. Os 2 primeiros vídeos do canal bombaram. Nós chegamos hoje a quase 1.000 inscritos e 8.000 visualizações. E não vai parar por aí, porque tem muita qualidade, é muita inteligência, é muito assunto inteligente aqui. Vou já de cara apresentar aqui o meu novo mascote aqui, 2 novos mascotes. Deixa eu pegar ele aqui. Tô aqui, ó, mostrando aqui. A gente estava em dúvida que o Júlio aqui, depois eu já apresento o meu amigo aqui, na dúvida, qual seria o nome do nosso novo mascote. Eu quis colocar King Kong Cast, né, em homenagem ao ValeCast, entendeu? Mas, pode ser também, mas eu acho que o César lá do Planeta dos Macacos, o macaco mais inteligente que a gente já viu por aí, fica mais simpático, né? Você pode ver que ele é um macaco pensador, né? Um macaco muito bonitão, entendeu? Vocês estão vendo ele de frente, mas agora eu vou mostrar de costa, ó. Mas vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito. E ele vai fazer algumas perguntas aqui para o nosso convidado. E a gente deixa esse macaco aqui para lembrar o síndico de não fazer macaquice. E lembrar também nossos especialistas para também não exagerar nos termos técnicos. Isso daí. Vamos ser simples. Vamos ser simples. E aí, do lado, e espero que ele não exerça a função dele de King Kong, o arranha-céu da Tende. Olha lá, predinho cinzinha, bonito lá, entendeu? Que é uma das sedes. É uma das nossas sedes. É uma sede lá no Rio Grande do Sul? Yes. Lá no Rio Grande do Sul. E que, para vocês verem aqui, que vai fazer parte agora do nosso podcast. No futuro aí vai vir também aí o Orteconildo. Vocês não conhecem, mas vou apresentar o Orteconildo para vocês, que é da Ortecon, que são hoje os patrocinadores aqui. A Atende, o Master e o meu fiel escudeiro José Júlio Pereira, um dos grandes especialistas na área de portaria remota aqui do Brasil. Já quase em todos os estados. Eu quero o dia que você falar que está em todos os estados, eu quero que você venha aqui e anuncie em primeira mão. Farei isso. Tá? A Ortecon, que hoje tem mais de 200 condomínios aqui no Vale do Paraíba, e nós somos uma das maiores administradoras aqui do Vale. E também a MOR Projetos e Consultoria, que eu vou apresentar daqui a pouquinho já, o nosso convidado. Quero colocar aqui também que, para você, por favor, a gente precisa muito disso. Ou não é, Júlio? Curtir, acompanhar os conteúdos. Os 2 primeiros. Dá um joinha lá pra gente, é muito importante. Fazer sua inscrição no canal e também comentar. Comentar é muito legal. A gente quer saber a sua opinião. O que você está achando aqui do ValeCast? E sugestões mesmo. Isso que daí. A gente está fazendo esse conteúdo exatamente para pessoas inteligentes que realmente desejam expandir seus conhecimentos. Isso daí. Eu sou o Jaime Roque, sou do Vale Síndico. Aqui vou já passar a palavra para o meu amigo José Júlio Pereira, da Atende. Eu quero falar para você o seguinte: o que você achou dos primeiros 2 episódios, Júlio? Olha, eu recebi muito feedback. Eu tenho, para quem não me segue lá no meu perfil, jjulio.oficial, muita gente me escreveu através do perfil dizendo que gostou do conteúdo, achou que a gente foi muito sensível em começar com temas de tecnologia, depois desmistificamos essa questão de consultoria de elevadores. Você vê que o vídeo do Rafael também tá bombando. Tá bombando, hein? Tá bombando. Eu brinquei com o Daniel, falei, Daniel, você precisa voltar, porque o Rafael entrou turbinado. Ele entrou turbinado, né? Quase que não deixou a gente falar também, né? E olha que para não deixar a gente falar é difícil, né? Então, mas é isso aí, brincadeira, viu, meu amigo? Brincadeira, Rafa, não leva mal, não. Mas, foi muito, muito conteúdo. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar a nossa parte técnica. E agora nós vamos falar sobre uma coisa que é um assunto que muito condomínio
está precisando, muito síndico está precisando ouvir sobre, que é a modernização hidráulica e individualização. E para isso eu trouxe um convidado mais do que especial. Ele veio lá de São Paulo, aqui para São José dos Campos, nos honrar com a presença. Conversei com ele antes aqui, uma simpatia. E vou passar a palavra para ele agora, o meu amigo engenheiro civil sênior. Opa! Olha só, Renato Moreira, um prazer tê-lo aqui. Prazer também, gente. Opa! Prazer, obrigado o convite, Júlio. Jaime, é um super prazer estar aqui com vocês. Eu também estou acompanhando esses vídeos que vocês estão lançando. O conteúdo é bom, é importante. O condomínio precisa, o síndico precisa. E vamos tentar trazer boa informação, né? Eu sempre defendo que o importante é a boa informação. Tendo ela, não tem como trilhar o caminho errado. Não tem como. Exatamente. Para a gente já iniciar essa parte técnica aqui, primeiro eu quero que você fale um pouco quem que é o Renato Moreira. Sim, o que é a sua empresa lá, a MOR Projetos e Consultoria. O que vocês fazem? Fale um pouquinho da empresa, um pouquinho de você, quanto tempo de mercado. Tá, vamos lá. Eu me formei no final de 2000, né? E eu sou engenheiro raiz, né? Eu sou engenheiro raiz, aquele nerd, primeiro a se formar da turma. E a minha paixão pela hidráulica já começou na época de faculdade, estágio, né? Então, eu trabalhava com outro colega meu da minha sala numa empresa de projetos. E quando bateu ali o santo com a hidráulica, a coisa foi firme e eu me especializei. Acabei saindo da faculdade, nunca larguei o projeto, mas trabalhei em sistemas complementares. A engenharia não mostra para nós, engenheiros na faculdade, sistemas complementares. Então, eu saí de lá, fui trabalhar com aquecedores a gás, que é a coisa que hoje quase todo apartamento novo tem, né? No mínimo 2 banheiros, tem as regrinhas lá. Mas trabalhar com esse sistema, trabalhar com tubulação, todo mundo, a sua água vai chegar por uma tubulação. Trabalhei, implantei uma empresa, depois comecei com individualização, e é um mundo inexplorado em individualização. Quando se fala técnica, você não vê ela bem aplicada hoje ainda, né? E aí, da individualização foi uma linha contínua. Então, há 18 anos com individualização. Né? E vendo muita patologia em prédio, né? Isso é inacreditável. Na verdade, a sua parte é a parte mais técnica, é projeto, né? Você não faz a execução, é isso, mais ou menos? Eu faço projeto e dou consultoria, né? Mas você acompanha a construção também? Acompanho. Se o cliente quiser, eu também acompanho. Isso é importante, porque muitos condomínios, eu não conheço nenhum, que tem um corpo técnico para acompanhar. Né? Ou não quer deixar na mão da empresa contratada para poder dizer o que é certo e errado. Não, eu quero uma opinião do cara que projetou. O cara que disse para mim, é assim, o tubo é esse, passa por aí. Aí eu faço acompanhamento também. Tem cliente que quer, tá? Mas confesso a vocês, o projeto que a gente desenvolve na empresa é um projeto que tem que ser detalhado o suficiente para que um bom cara de execução possa pegar aquilo e executar. Poucas vezes me ligam para tirar dúvidas. Tá? Me ligam assim, Renato, ficou legal isso aqui, terminei, manda foto, o cliente satisfeito, que o nosso foco é dar para o cliente a solução que ele precisa, com o detalhamento que ele precisa, para que ele vai sair, exemplo, prédios que não são individualizados. Eu quero que esse cliente, quando for utilizar o sistema dele, tenha um sistema melhor do que ele tinha antes. Superar as expectativas. Renato, você estava falando ali quando você chegou, que você assistiu o episódio anterior, que é o que de vamos estar patologia. publicando agora, que é o de patologia, né? E que você falou que, da mesma forma, tem patologias hidráulicas. Explica isso pra gente um pouco. É assim, né? O prédio ele é entregue, e aí eu vou dizer assim que de uns 15 anos para cá, surgiram os condomínios clube, os sistemas ficaram mais complexos. A hidráulica não é uma hidráulica simples. Eu moro num prédio de quase 40 anos. A hidráulica é extremamente simples. É mais difícil você encontrar problema. Mas hoje você tem de tudo no condomínio. Você tem águas reutilizadas de chuva. Você tem uma infinidade de sistemas. Aquecimento solar. Isso tudo complica o sistema. E o que eu mais vejo... Hoje, se vocês me largarem em qualquer condomínio, eu vou achar algum problema. Quer descobrir? Me larga sozinho. Me larga sozinho no condomínio. Eu vou descobrir. Com certeza vai ter, não tem como. Vai ter. Principalmente o tempo é o fator primordial disso, né?
tempo, a gente passou aí na época desse boom imobiliário, escassez de mão de obra. Mão de obra qualificada foi muito difícil, eu ouvi muitas construtoras reclamando disso. E isso tem um impacto direto no desempenho do sistema. E a hidráulica, muita gente acha que a hidráulica não é tão importante porque molha, né? Não, com certeza é muito Só importante. molha. Na verdade, Mas a hidráulica não é. é mais dá dor de cabeça no condomínio. Dá muita dor de cabeça a hidráulica. E ela, não bem resolvida, ela é um problema que se estende Você sabe durante que toda a vida útil. nesse tempo todo administrando condomínio, viu, Júlio? Administrando todo esse tempo condomínio, o que sempre surpreende a gente, que fura a previsão orçamentária nossa, vazamento. É típico. Então o vazamento é inesperado e a maioria dos condomínios não tem um controle efetivo para controlar isso. Mas pegando, demora para pegar. A gente até pode voltar nesse assunto depois, mas hoje, ó, o que está muito em moda no condomínio, todo mundo, eu vejo muito falar, e não é só de hidráulica, mas fica falando em retrofit. O pessoal, retrofit é de comer? Não. Modernização. É a modernização da hidráulica. Então, o que é então, retrofit hidráulico? E no edifício, e qual que é a finalidade dele? Tá, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para um prédio velho, por exemplo, mais velho, que tem tubulações de ferro. Quem mora num prédio desse sabe que a tubulação é de ferro. Eu tenho um exemplo depois para te falar sobre isso. Por quê? Você abre a torneira, você saiu de manhã, voltou de tarde, abriu a torneira, ela vai sair marrom. Então o cara já sabe que a tubulação dele é de ferro só por conta disso. É muita ferrugem. A vida útil de 15 anos, que normalmente a gente se projeta para esse tipo de tubulação, num prédio tem 40. Essa tubulação já vai entrar em colapso, que ela vai começar a vazar, vai começar a arrebentar. Aí muita gente vai lá e quer trocar a prumada, colocar, né? Que a prumada é aquele trecho de tubulação que passa dentro da parede pelo seu apartamento. Vem de lá de cima e desce e vai atender todo mundo. Essa tubulação, ela já rompeu, ela já passou a vida útil. As pessoas querem querem trocar essa prumada. Até então, é o que todo mundo fez por décadas. Mas, poxa, aí quando eu comecei a trabalhar com individualização de água, eu falei, doutor, aí, por que o sujeito vai trocar isso se é mais caro do que se eu fazer uma rede nova com material moderno e, cara, ainda posso colocar individualização junto? É porque eles acham que, primeiro, que ao contrário do que se imagina, que vai quebrar tudo. Segundo, que vai ficar aparente e feio. Isso, boa. Essa é muito boa essa pergunta, olha só. Primeiro, um projeto, por isso que eu defendo fazer, vamos supor, eu vou pegar um encanador que eu conheço, eu vou mandar ele fazer uma tubulação. Esquece, isso vai dar errado. Né? Então eu recomendo, faça um projeto. Porque o projeto vai primeiro, vai estudar o condomínio, que são os clientes dele lá, né? Vai estudar e vai dimensionar uma tubulação nova para atender todo mundo, que é hoje. Já fizeram várias vezes pergunta para mim, mas no meu apartamento descem 4 tubos para alimentar um banheiro é um tubo que desce pela parede, né, que é o que a gente chama de prumada. Aí o outro banheiro desce, são 4, um para área de serviço e outro para o lavabo, exemplo. Né? Eu vou descer uma tubulação para alimentar todo mundo, você está falando que vai fazer uma e vai interligar, isso não vai funcionar. Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, dentro dessa linha que você está colocando, vão ter os tipos de material de cano, né? Porque a gente vai ter de ferro, uma variedade de cobre, imensa. Né? Qual é o mais recomendado? E me fala um pouco de alguns materiais e vida útil deles. Tá, então vamos lá. Só finalizar uma coisa. Quando você interliga e dimensiona bem, tudo funciona. Os prédios novos hoje, quase 100% deles, é um tubo que funciona para todo mundo. Então, tem que tirar esse mito da frente. Prumada. Qual mito? Que uma única prumada é ruim? Uma única prumada é capaz de abastecer seu apartamento. Sim. Hoje, todos são assim. E é assim que tem que ser. Por que eles faziam várias prumadas? Qual a explicação que você tem que ter apartamento? Que eu já vi 6 prumadas. Eu acho que é conceito. Eu acho que o conceito da época era esse. Nasceu assim e se manteve. Eles não pensavam em individualização de água. Não se pensava. Não pensavam. Então que o prédio era um único consumo, né, de que todos iriam ratear essa despesa. Né? Não importa o consumo de cada um. Né? Então, acho que a individualização trouxe isso, naturalmente. Tá? É mais fácil na hora de construir, se você na hora de montar um projeto, você fazer com
com mais prumadas? Não, então aí que tá, né? Se a gente pensar numa construção nova, você gasta muito material fazendo várias prumadas. Então, uma prumada, é um tubo só, é muito mais barato. Hoje, as construções novas colocam estas tubulações verticais dentro de espaços no corredor, lá numa área comum, que chama shaft, que é um duto técnico de hidráulica. Manutenção é muito mais fácil. Então, o tema em si, o conceito mudou para baratear. Não podemos esquecer que é mais barato. Barateou, tornou mais rápida a construção, ficou muito mais racional e ainda permite medir o consumo individual. Então, só tem vantagens fazer isso. E os materiais que você me perguntou, hoje a gente tem uma infinidade de materiais. Antigamente nós tínhamos o quê? Lá no passado. Ferro, antes disso tinha chumbo ainda. Não é da minha época, tá? Então você tinha ferro, que foi muito utilizado. É da época do Júlio. Aí você teve o cobre, teve a era do ferro, teve a era do cobre, até chegar os materiais plásticos, que aqui começou com PVC. Mas hoje você tem materiais que eu uso nos meus projetos, em massa, tá? O polipropileno, que é o PPR, ou o verdinho que vende lá no home center, né, na loja. É um baita de um material bom, não dá vazamento nunca. A única desvantagem dele é o preço. Ele é mais caro que o PVC. Mas é a durabilidade. Muito maior. Mas, e tem uma vantagem. Porque você estava falando para mim que o encanamento de ferro, depois eu vou citar o exemplo de um condomínio aqui, ele dura 15 anos. A vida útil dele estimava-se 15 anos. Sim. O plástico não tem vida útil, gente. Isso aí vai ficar lá até... Não sempre. O PVC, que ele é um material mais rígido que o PPR, se o prédio vai se acomodando, ele tende a ter um ponto, né, talvez de vazamento. Ele não é flexível, o PVC. O PPR já é. Entendi. O PPR, eu costumo dizer que é um material... Não estou falando propaganda aqui, mas o PPR é um material que eu conheço que aceita desaforo na hora da instalação. Você quer dizer que se não tiver um alinhamento totalmente Se perfeito, ele não minimamente bem feito, ele não vai vazar. Então, mas por que as pessoas têm... Por exemplo, se você fizer uma enquete, você vai ver que o pessoal fala muito de modernização de elevador, eles falam até de modernização de hidráulica, de elétrica, pela questão da carga do apartamento, principalmente que hoje tem ar-condicionado e tal, com aquecimento global. Por que se fala tão pouco de modernização de hidráulica? De hidráulica, pois é. Confesso a você que eu não tenho uma resposta pronta, mas a elétrica, por exemplo, ar-condicionado, está no verão. O cara vai lembrar que ele quer um ar-condicionado. Tá? Eu também gostaria se estivesse passando calor, não tem problema nenhum. Mas a hidráulica, ela só vai lembrar que ela existe quando ela dá problema. Então, mas só que o pessoal acha que o encanamento, se você fizer uma pesquisa, que é eterno. Acham que é eterno. Então, pessoas que moram em condomínio aí há 20, 25 anos. Eu vou dar um caso lá que eu tenho um condomínio em Mogi das Cruzes, que eles tiveram muitos problemas de vazamento por conta do cano ser de ferro. A vida útil. Então, a vida útil dele, então eles vão continuar tendo. Mas eles hoje ainda se constrói muito em ferro ou não? Não, para água não. Para água hoje eu diria que está em desuso. Tá. Mesmo porque eu acho que hoje, se for pegar cano de ferro, é bem mais caro, né? Ele é mais caro, ele é muito difícil de trabalhar. Você vai emendar, você tem que fazer rosca no ferro, que essa é por exemplo, o PVC. Por que ele é tão disseminado? Porque para instalar o PVC, você precisa de uma serrinha, um arco de serra e uma serrinha, uma lixa e cola. Você não precisa de mais nada. O PPR já não. Para cortar, você não corta com serra. Você tem uma tesoura específica para poder cortar. Mas as pessoas acho que têm muito medo de pressão no cano, né? Não. Porque esse é um assunto interessante também de abordar aqui. As pessoas morrem de medo de estourar o cano por causa de pressão. Já ouvi falar muito nisso. Estourou porque a água tem muita pressão. E é engraçado. Um pouco pra gente essa questão da pressão da água. Por que tem pressão? Da onde vem? Se vem da rua, da caixa d'água? Acho que é legal. Um cliente meu ano passado pegou muito nesse tema, Júlio. Foi boa essa tua pergunta. Pelo seguinte, a primeira pergunta que era uma síndica, primeira pergunta que ela fez quando eu sentei na administração. Por que eu tenho tanta pressão? Não vai estourar nada? Primeira coisa, o grande vilão da história, eu fui lá para falar sobre individualização. O plástico aguenta? Eu fui lá para falar sobre individualização. O problema deles era a medição individual. Mas
Eu falei, não, o problema é que falam que é pressão. Eu falei, calma, a gente não pode condenar. Primeiro, para falar de um tema, você vai ter que ver... Porque, por exemplo, se você está passando mal, você está com dor de cabeça, você vai tomar o quê? Um antitérmico, um negócio para baixar a pressão? Não, você não sabe nem o que você tem. Você está tratando uma causa quando você tem que ir atrás do efeito. Às vezes, a pressão já é um efeito de outro problema do condomínio. Ah, tem muita pressão? Tem. E aí isso pode impactar em outros sistemas, inclusive na medição individual. Agora, tubulações que aguentam muita pressão, por exemplo, o PVC tem norma, né? Os manuais, tudo, dos fabricantes indicam lá. O PVC tem um limite de pressão. O PPR, que é esse verdinho, também tem. Mas acredita, eu implantei uma empresa disso, a tolerância à pressão do PPR é muito, muito superior à do PVC. Nossa, olha isso. E com um material que male bem montadinho, e não precisa ser nada lindo, maravilhoso, não vai te dar problema nunca. Renato, você precisava montar um material com mitos e verdades. Aí, É um mito que o plástico não aguenta. Hoje, ó, prédios muito altos, que eu tenho um cliente que lá em São Paulo são 35 andares. É PPR do começo ao fim. E garanto para vocês, se tivesse o dobro não ia dar problema. Mas e financeiramente é muito mais caro ou não? Eu não sei como é que está no mercado. 30%? Não. Boa pergunta. O PPR em si, o material, acredito que deve estar custando mais ou menos o dobro do PVC. Ah, entendi. É que aí, dependendo do seu uso, do uso que você vai fazer dele, ele pode ser uma alternativa, por exemplo, é muita pressão, o PVC não é indicado. Vou colocar o quê? Cobre? Não. O cobre também é muito caro, aliás, bem mais caro que o PPR. Põe o PPR. Aí vem também uma viabilidade econômica do material. Ele tem uma aplicabilidade muito boa com pressão. O PPR tem 3 classes de pressão, para você ter ideia. A parede dele, a parede do tubo, vai ficando mais grossa. A menor aguenta uma pressão estúpida. Eu posso fazer um prédio de 50, 60 andares e não vai ter problema. Olha isso. Você entendeu? Ele é um material muito moderno. Então, eu não defendo que tudo deva ser feito com material só. O que eu defendo, inclusive os meus projetos são assim. Você quer uma opção econômica para fazer um retrofit? Tá bom. Ou a modernização da hidráulica, né? Tá, eu vou colocar um tubo, uma prumada nova pela fachada, que depois tem que ser protegido. Os tubos plásticos, eles sofrem com raio ultravioleta, que é o sol. Então você tem que proteger, você tem que colocar uma camada de proteção, uma chapinha, bem feitinha, bonitinha, bem acabada, que ela some na vista. Tem prédios meus que saiu até em revista. Você põe uma prumada nova por fora, porque você vai abandonar as prumadas internas, certo? Você vai esquecer delas. Você vai fazer interligação. Não explica isso, como que a prumada nova interna. Já ficou claro para mim que é melhor você fazer uma nova prumada, do mais que sair barato consertando as botas. do que sair trocando. Eu ouço muito isso de não, ninguém quer mexer nisso e fica arrumando furo de metal, de prumada, né? Emendando no que ele está falando, eu vejo quando vai fazer individualização de água, que muitas empresas chegam, olha, eu não consigo fazer individualizar a água porque tem 3, 4 prumadas, né? Teoricamente nós teríamos que fazer uma união dessas prumadas aí. Como que você, tecnicamente, você resolveria isso? Ou você recomenda então que faça, que nem o Júlio falando, já aproveite e já faça uma nova rede? Esse é um mito. Voltando aos mitos e verdades, né? Um mito não dá para individualizar, tá? Isso foi um costume que acho que as empresas de individualização adotaram, uma postura, para não ter que ir até o condomínio e sabe que não vai vender. De repente vai sair tão caro que não vai vender. Então, condena o condomínio a não ter individualização. E é uma bobagem. Diz que é impossível. Dizem que não dá e ponto, exatamente. Então, pense assim, ó, se você quiser, você destrói o prédio e faz outro. Então, tecnicamente, a gente não pode colocar a gente não pode colocar um limite nisso. Vamos pensar com calma. Eu moro num prédio, no meu apartamento, tem 3 descidas de água, 3 prumadas, né? Beleza. Como que eu vou individualizar? Eu quero individualização, é um direito. O condomínio é um consenso, beleza. Desce uma prumada por fora, porque normalmente não vai ter um outro espaço para passar e é muito mais fácil e barato. Passa por fora, aplica o material certo para poder ficar na fachada e nunca te dar problema,
porque você não quer ter essa manutenção. Mas então o encanamento fica aparente, mas disfarçado por uma pintura, é isso? Por uma chapa metálica em geral, tem um material certo para se utilizar. Que protege o encanamento. Que protege o encanamento. Você Normalmente, às vezes, prende, você até aproveita, tem prédio que tem um dente na um fachada. dente na fachada, ele Aproveita. aproveita para não aparecer, né? E fecha, e pintou na cor da fachada, ninguém sabe o que tem ali. E beleza, você faz um tubo por fora, aí entra pela área de serviço, por exemplo, vem com um tubo na horizontal e sempre correndo perto do teto, você vai chegando nas áreas. O projetista, no meu caso, eu vou escolher as áreas que tem menos obstrução, por exemplo. Eu vou passar no meio da cozinha, numa parede da cozinha, que vai ter armário. Então eu vou escolher a parede que eu vou usar, porque eu sempre passo pelo canto, né? Aí você consegue chegar no banheiro, o banheiro tem uma aprumada. Beleza, eu vou lá, a aprumada de água, não tem nada aqui para... Aqui tem aprumada de água. Não tem que derivar para poder ir dentro do banheiro? Tem. Vem aqui o tubo, ele deriva e desce. Passa no registro, normalmente. Certo? Beleza. Se eu pegar a derivação... Aqui está aprumada. Se eu pegar a derivação aqui em cima, eu interligo minha rede nova. Você explicar o que é derivação. A derivação é... Quando você tem a aprumada aqui e você vai alimentar um banheiro, você deriva, que é você sai, você tira um... Como é que eu posso fazer? Um ramal. Um ramal. Você sai da aprumada e vem para dentro do banheiro. E a aprumada continua descendo, beleza. Nesse ramal, você interliga a rede nova. E com detalhe, se você fosse trocar a aprumada, vou trocar a aprumada velha, você tem que quebrar a parede inteira, inclusive a laje e o teto. Sim. Aqui você só quebra aqui em cima. Então isso é muito importante você esclarecer, porque todo mundo acha o seguinte, pô, se eu tiver que trocar a aprumada, eu vou ter que trocar o encanamento inteiro minha unidade. E não precisa. Então, isso é importante dizer. Não precisa, é importante. Que muita gente acha Assim. e vota contra porque tem medo de ter que trocar tudo. É. E não precisa. O máximo que uma empresa vai interferir é até o registro. Porque dependendo da tubulação que você tem muito velha, você precisa de alguma coisa com rosca boa. E aí está o registro lá. O registro, às vezes, é o ponto de encontro. No banheiro só que talvez vai ficar uma caixinha, né? Eu não defendo nem essa caixinha. Uhum. Por quê? Aí é quando você põe vários hidrômetros dentro do apartamento. Eu não defendo isso, porque, imagina, se eu tiver um problema de transmissão, porque aí tem que ser tudo radiofrequência, eu tô pegando a sua leitura daquele hidrômetro do banheiro 1. Vamos supor que são 3 banheiros. Banheiro 1, 2, 3 e ainda tem a cozinha. 4 hidrômetros dentro do apartamento. Se em um eu posso ter um problema de leitura, eu estou multiplicando o problema por 4. Concorda? O índice de falhas vai ser maior. Não, o certo é... O certo é juntar todo mundo. Isso está claro. É. É mais durável, muito é mais confiável, tá mais certo. barato. Está mais barato, tá. Já entendi. E unificar é claro. O que não está claro para mim é por que as pessoas existem tanto em não fazer a modernização. O que elas não sabem? Porque o Jaime já falou aqui. Como é que é? Vazamento de água é um problema no orçamento. Vaza pra caramba. Mas é que você talvez esteja entrando numa outra seara que talvez não a parte técnica do negócio, eu acho. Vai levantar na comportamental, né? Na comportamental econômica, assim. Por quê? Muitas vezes essas pessoas já sabem que o consumo que ela tem vai ultrapassar o que a gente chama de taxa mínima de cobrança de cobrança de água. Também tem isso, né? E aí, por exemplo, ele sabe que lá ele gasta R$200, por exemplo, valores hipotéticos, obviamente, ele gasta R$200 de água. Se ele individualizar, ele vai ter que pagar uma conta real. E na divisão que tem no condomínio, ele está pagando os bons pagam pelos ruins. Exatamente. Então, a maioria, sempre que tem uma resistência, são resistências desse tipo. Dos grandes consumidores. Dos grandes consumidores. E não só isso, né? É que daí nós vamos entrar numa outra polêmica, isso aí tem um outro assunto que ele tem que trazer jurídico aqui, que é a questão de corte de água. Então, de pessoas que não pagam a taxa de condomínio. Então, são outras coisas. Então, isso aí é uma outra conversa, mas eu falo para você que... Esse é para a temporada 3. Que a resistência deles, normalmente, não é nem tanto pela obra, entendeu? Mas sim pelo que vai custar no bolso dele, entendeu? Agora, a pessoa que... você pode ter certeza, se for no condomínio. Olha, eu já fiz muita individualização de água aqui no Vale. Eu sou pioneiro aqui de fazer isso. Bom. Nós individualizamos os primeiros condomínios aqui no Vale. Onde
porque eu sou a empresa que faz isso, mas a administradora que apoiou para poder fazer isso e implantar. Eu posso dizer para você o seguinte, é uma resistência enorme desses, mas também um apoio muito grande daquela senhorinha que mora sozinha, entendeu? De pessoas que sabem que têm noção de que a água não pode ser desperdiçada. Então, essas pessoas são os primeiros a apoiar, entendeu? Agora, os outros que sabem que tem um consumo, que tem uma família grande, eles não vão apoiar. Não é pelo valor que vai ficar a obra, mas sim pela conta mensal e de limitar o uso dele. Mas também tem um ponto, né? Se você não... Você tem que controlar para você poder limitar o seu consumo. Se autoeducar. Então, a educação... Eu lembro que minha filha, quando começou a escola, eu estava fazendo a barba e eu tinha mania de ficar com a torneira aberta, porque saía água quente e eu ficava limpando o barbeador. E ela, pai, vai acabar a água do mundo. Pai, não sei o quê. Porque a escola preparou para que ela tenha essa consciência, né? Aquecimento global, a economia dos recursos, a responsabilidade, né? Com o meio ambiente, responsabilidade social. Mas o ponto é assim, qual que é a tua estratégia, qual é a estratégia que você recomenda para conseguir mostrar para o condomínio o potencial de economia? Tá. Vocês estão que falando alguém aí... está pagando a conta. Exatamente. É assim, ó. Primeira coisa, né? Individualizar. Muita gente ainda vê o efeito de individualizar como um custo, uma despesa. E não é. Porque, olha, pensa bem. Quando você individualiza, vamos supor, você já está num prédio que tem problema de hidráulica. Quando você faz uma modernização com a individualização, você levou 2 benefícios de uma vez só. Que um você tirou todos os seus problemas hidráulicos. Então você não vai... Você vai vender seu imóvel... o cara chega lá e não vai ficar sabendo, porque eu não vou comprar imóvel sem saber um pouco mais da história do apartamento. Não tem histórico de vazamento, modernizaram, isso valoriza seu imóvel. Só para você entender um pouco... Assim, então, esta valorização de tudo que eu pesquisei já, ela é muito superior ao que você vai gastar para fazer. Sem dúvida nenhuma, mas inclusive na economia, na conta mensal. E a conta mensal? Todas as contas que são, quando o condomínio individualiza a água, ela tem uma redução histórica, isso. De 30% a 40%. Olha isso é bom. 30% a 40%, isso é real, não Por comportamento das pessoas. Por comportamento das pessoas. Tem mais uma outra coisa. A consciência das pessoas que moram em condomínio que não tem a água individualizada, isso você deve acompanhar também. Por exemplo, a torneira pingando. Quanto representa uma torneira pingando o mês inteiro? E se ele não se... Já que a água é de todos, ele não se preocupa... nem vai fazer manutenção nenhuma. Fazer a manutenção. São muitos litros... como é que chama isso? Socializando o prejuízo. Sim, então ele não está preocupado. Quando realmente, na caixa acoplada, por exemplo... Nossa, típico. De ver. Típico. Tem muito isso. Então, e vazamentos, às vezes, mais severos, entendeu? Para você ter uma base... quando a gente faz a implantação da individualização, algumas unidades chegam a apresentar, já vi contas de R$4.000, outras de 5.000. Porque vaza o tempo todo, vaza ele o tempo não inteiro. Nem aí. E aí, quando chega a conta para eles, eles assustam. Claro. Agora, é só quanto... A primeira coisa, a conta não é minha. Então, quanto tempo ele não causou prejuízo para o condomínio? Você já imaginou um cara desse aí, 10 anos? Entendeu? E o condomínio... E tem muito condomínio hoje que a média, quando você pega a média da conta deles, hoje, é quase que o dobro ou até o triplo da taxa mínima. Então, assim... Da média. Sim. Então, assim, muita gente consumindo água, muito vazamento, com certeza. E tem outra coisa, que é isso ainda pior, na minha opinião. Vazamentos que não são detectados, e essa água, ela vai procurar um caminho. Muitas vezes vai ser visível, outras vezes não. E essa água vai para em um único lugar, no alicerce do prédio. Entendeu? Ela corre... vai correr a parede do prédio, vai parar no alicerce. Já teve prédio aqui que aconteceu isso e deu o que a gente chama de contaminação da ferragem. Você é engenheiro civil? Não é muito a minha área. O Cláudio com certeza sabe isso muito melhor do que eu, né? Ele já deve ter visto isso. A obra foi R$milhões. É isso aí.
Então, assim, não é tanta vantagem você individualizar a água, é tanta vantagem você ter, às vezes também, refazer essa rede, Refazer, entendeu? colocar uma rede nova. Fazer uma rede nova, É. porque que não tem jeito da gente hoje não ser uma obra altamente necessária, como pintar o prédio, por exemplo. Aliás, Exatamente. tem muita gente que faz isso, né? Pinta o prédio, Ah, não então. resolve as questões estruturais, que são muito mais vitais e essenciais. E água, né? Você estava me falando de MOR, né? Que pô, é uma das coisas principais, né? Porque quer não, ok, tem muita água no mundo, mas água potável, Não. essa não tem tanta, essa não é disponibilidade dela, não é tão grande assim não, tá? Nós estamos aí numa fase boa aí, talvez muita chuva, mas isso não é para sempre não. Né? Não, Então a então, gente tem que tomar conta disso e usar da forma certa. Eu defendo muito também, em alguns condomínios que eu dou consultoria, eu falo sobre vilões de consumo. As pessoas não têm noção Quais dos são vilões. os principais? Ó, o principal, ó, é assim, vamos classificar assim, ó. Prédio que tem aquecedor a gás e o que tem o chuveiro elétrico. Tudo bem? O chuveiro elétrico, o chuveiro sempre vai ser o grande vilão. Mas percentualmente não tão pesado que tem outros pontos, pia. Então o uso disso aí tem que ser racional. Agora, o grande vilão que eu conheço é o chuveiro com aquecedor a gás. Pensa bem. Você abre a torneira, vai tomar banho com aquecedor a gás. O meu é a gás, não sei de vocês. Mas já tomei banho de chuveiro elétrico. No inverno, você quer tomar banho quente com chuveiro elétrico, o que você faz? Você fecha. Para diminuir o fluxo, senão a água esquenta. Agora, aquecedor a gás, abre. Tá saindo água quente. Abre mais. Sai mais quente. Continua saindo água quente. Parece que não tem limite. E aí, o que no chuveiro elétrico ajuda a economizar, que é a limitação da potência do chuveiro, no gás você não tem. Pra vocês terem ideia, um aquecedor aí de 15 litros por minuto, estão falando de um aquecedor que equivale a uns 4 chuveiros elétricos. E tem gente que mata um aquecedor de 15 litros por minuto em uma ducha. Olha a quantidade de potência que você tem disponível. Claro, gasta gás, né, proporcionalmente, mas a água vai junto. E não tem limite. O ano passado, eu fiz o teste, usando o hidrômetro das pessoas, que o problema era a medição individual, em 122 chuveiros. Testei, filmei o hidrômetro testando 122 chuveiros. E pia também de cozinha. Dos 122, se não me engano, acho que era uns 7, estava abaixo de 8 litros por minuto. 49 litros por minuto, 10 minutos de banho, estão falando em meia caixa d'água de 1.000 litros. Nossa. Rapaz, olha, de tudo isso que você está falando, o César só está observando a gente, entendeu? Olha a pose dele, entendeu? Não é, César? Tá pensando. Só pensando Aqui, tudo. nossa. E agora o César vai fazer uma pergunta, Júlio. Vamos lá, César. César, a pergunta até do apontando César o aqui. César. Vamos lá. Você acredita que o retrofit é possível em qualquer prédio e junto o cliente leva à individualização? Vou falar com ele. Isso. César, todo prédio é possível ter modernização. Todo prédio. Eu não enxergo limite nisso. Eu já fiz proposta para fazer projeto em prédio tombado. Que se você quer complicação, se o cara não quer entrar para fazer individualização das prumadas em um prédio com 3 prumadas, que foi o exemplo que você deu, imagina no tombado, que aí tem uma série de restrições. Eu já fiz proposta para isso. Então, tecnicamente, todos são possíveis. Todos. Eu nunca vi, depois que é feita a individualização, algum condômino reclamar de querer voltar atrás. Não Então, volta. Com certeza não. Não volta. E a maioria, né? A maioria gosta de saber quanto está consumindo. E tem mais uma coisa. E toma providência, Sim. porque Só o dinheiro apartamento- não nasce em árvore. Exatamente, tomar providência. Isso é importante. A dor no bolso, né? Sejamos claros, o consumo vai gerar um valor financeiro. E se É o isso apartamento que vale vai- 200, ele vai valer 250. Isso. Por controlar essas despesas. Se ter água Exatamente. industrializada. Melhores, Porque pensa bem, Então ele gastou, de repente, 2.000, 2.500 para individualizar, só que ele vai valorizar o apartamento dele 10 vezes 10 isso. vezes. E tem muita gente, Jaime, que não faz conta, né? Não. Que e só dá, não tenho dinheiro. E nisso fica tapando o furo de
de prumada, perdendo 2, 3 caixas d'água inteiras de desperdício. Esse prédio de Mogi que eu estou falando para você, que eu tenho lá, fora o estresse ele gastou saúde, quase uns 100 mil, eu acredito, o ano passado em vazamento e para consertar vazamento. Então, sendo que aí não estamos falando de individualização, nós estamos falando já do retrofit, área comum, ou manutenção modernização da área comum, da rede da área comum. E precisa. Precisa muito. É uma das obras mais necessárias que eles têm que fazer, na minha opinião. Sim. Entendeu? Porque agora é daí para pior, isso que eles não entendem. Entendeu? E por isso que está tendo inspeção predial. Muito provavelmente vai ser apontado isso. Mas, de qualquer maneira, o pessoal tem que entender que rede que você tenha, que seja de ferro, vai entrar em colapso. Se não entrou, fica tranquilo. É só esperar, porque vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Isso é inevitável. Eu me lembro na conversa da quinzena passada, 2 semanas atrás, com o engenheiro Cláudio, da Prevent, a gente estava falando exatamente sobre coisas que precisavam ter para receber o prédio bem, para que e garantir que tivesse manutenção, para que as patologias não piorassem. Uma vistoria prévia, alguma coisa Fala assim. um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que você recebe um prédio? O que você recomenda ser feito quando o prédio é novo? Porque você estava falando que quase que nunca encontrou um projeto que não tivesse oportunidade de melhoria. Nunca. Ou em alguns casos você precisou, junto com o prédio, com o síndico, notificar a construtora para que eles corrigissem. O que eu recomendo sempre é o seguinte, olha, o prédio é novo, faça uma inspeção de recebimento. Então você tem que ter um cara bom, o Cláudio, por exemplo, lá da parte de patologias, estruturas. Ele vai ver toda a parte de patologia para ver o que tem de errado visualmente, logicamente, a não ser que tenha algum equipamento, está errado na estrutura. O cara da elétrica vai ver também. O cara da hidráulica vê também. Por quê? Dois clientes meus grandes, Condomínios Clube, do ano passado, um deles faltavam redutoras, excesso de pressão em alguns... A gente falou de pressão aqui agora atrás, né? Excesso de pressão... Tem como resolver? Claro que tem. Então, tive que dimensionar redutoras para andares que precisavam ter redutora de pressão, que é assim, você tem muita pressão, tem um limite da norma, passou daquele limite, você tem que reduzir, né? Senão você pode sair estourando tudo que vem pela frente. E faltava instalar. Um outro cliente sequer tinha redutoras onde o projeto original previa reduzir a pressão para os usuários. Não tinham instalado. E isso dá para ver numa inspeção prévia. Então, você vai receber o condomínio, contrata o cara que é bom nisso, e fala assim, analisa o projeto. Dentro do que você está falando, só para o pessoal entender, quando vai construir um prédio, quantos tipos de engenheiro são usados para a construção de um prédio? Tipos de engenheiro diferentes. E lá, disciplinas diferentes. Disciplinas diferentes. Eles vão dar projetos diferentes para o pessoal entender. Porque eles acham que é o único engenheiro responsável. E não é. Não é. Então a gente tem, para ter ideia, você tem o de fundação, que é só para fundação. Aí você tem um só para construir uma parede de proteção diafragma. Aí você tem o de estrutura. Aí você tem o de elétrica, para simplificar. Você tem o de hidráulica. Às vezes você tem até um específico de drenagem, por exemplo. Dependendo do tamanho do teu terreno e se a empresa de hidráulica não te faz esse projeto, você tem até um especialista de drenagem. Então, são muitas disciplinas que você não vai cumprir com um engenheiro só. E por que quando ele quer receber o prédio, ele acha que ele vai receber com um engenheiro só? Isso que é o problema. E às vezes nem tem engenheiro, né? Então, eu não conheço condomínio com corpo técnico. Então, é muita falta de conhecimento na área, principalmente alguns que julgam síndicos profissionais, né? Vou receber... e acha que ele tem conhecimento, ele não tem conhecimento de nada. Na verdade, às vezes mas eu sou engenheiro, você é engenheiro, mas quantos engenheiros passaram aqui? Você não tem condição de responder para aquele trabalho. Exato. Então, isso que é o problema. Parecido com que o Rafael estava explicando sobre elevador, né? Às vezes o cara é engenheiro, mas não entende nada. Não entende nada. Está ali palpitando. Às vezes o cara é engenheiro químico e está tentando falar de hidráulica. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com
Mas aí tem a questão lá dos influencers que a gente sempre fala, né, Jaime? Sim. Que o brasileiro tem aquela tendência de... O cara entende de tudo, né? Ele é técnico de futebol, psicólogo, engenheiro, aqui médico. tem cara que não vou falar, que o cara agora ele é contador, que quer falar de previsão orçamentária, o cara é administrador, quer falar de administração, o cara quer falar de a parte jurídica, advogado. Engenheiro, advogado, né? Ele não é nada. Tá parecendo lá o Peçanha lá, né? Que é capitão, major, tenente Peçanha lá. Entendeu? É impressionante. É o pato. É o pato, é. É o É pato. o pato. É você que conta a história do pato aí. É o pato, conta a história do pato aí. Não, o pato Olha, faz sabe que eu tudo e gosto não de- faz nada bem. Você sabe que eu Né, gosto a de gente- devia arrumar aqui? Um mascote, um pato. Vou atrás. Colocar do pato. lado do macaquinho Vai aqui, ser ó. o amigo do, O amigo do César aqui. Sim, Do A César. história do César, eu também vou contar, porque o Jaime me convenceu dessa questão do mascote, que é a seguinte, realmente a gente precisa ter alguns símbolos que façam a gente pensar em tempo real sobre as nossas atitudes durante o podcast. Uma delas é que nem todo mundo tem a inteligência dos especialistas para entender. E aí chega um especialista e começa a falar, é como o advogado começa a falar os termos jurídicos complexos e a gente tem vergonha, as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem, né? Uhum. O brasileiro não, que é cara de pau, fala que entende de tudo e é um pato, né? E aí, lembrando, É um o pato pato. aqui, ó, o pato não mergulha bem, não voa bem, não canta bem, né? Vai quá, 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 não canta nada, mas faz tudo. Anda, mergulha, faz e tal, não é bonito como um cisne, não é elegante, mas faz tudo. E esse é um pouco do brasileiro. É um pato. E o brasileiro não valoriza especialistas porque ele tem mania de ser pato. Aí o dia que dá problema, o dia que ele condena uma modernização obrigatória, o dia que ele paga uma conta de 5 mil reais de água, aí ele vai... Aí ele se mexe. Aí ele se mexe. Né? Mas os caras, o pessoal em prédio, eu acho impressionante. Eu já expliquei milhares de vezes em cursos, às vezes, e até em vídeo que a gente fez anterior, sobre individualização de água, né? Eu tenho um amigo muito grande que estava comentando com você aqui em São José, que aliás começou tudo essa parte de individualização de água em São José. Ele foi o pioneiro, que é o Eduardo de Maggio, né? Um abraço para ele, um grande amigo. Mas assim, o pessoal eles não entendem, não entendem que a água, né, ela é um causador né, de problema no condomínio. Se você não tiver uma rede adequada e você deixar seu morador lá 2 dias, um dia sem experimenta para ver. Você tem uma revolução no condomínio. Não, você tem uma revolução no condomínio. Não pode faltar água. E não pode mesmo. As pessoas e água precisam. para beber, tomar banho, ficar sem tomar banho já é horrível em todos os aspectos. Você ficar sem água para tua família. Para absolutamente tem que nada. Para comprar garrafinha de água. Né? Você no pega, supermercado, você sabe como é que funciona. O cara tem encanamento de ferro. Aí deu vazamento. E você vê a conta subindo. Para você achar, mesmo com caça-vazamento, achar onde está isso. É mais difícil. A água caminha por onde ela acha mais fácil. Ela acha o caminho dela. Ela acha o caminho dela. E você não sabe onde está. E aí achar prestador de serviço que vai executar também não é tarefa das mais fáceis. E não é barato. Então é uma série de coisas. E outra, quando começa a dar vazamento, é serviço emergencial, que é mais caro. Opa! Eu tive um caso agora, por exemplo, é um condomínio do lado onde eu moro lá, né? 7 prumadas, olha só. É um por andar, 7 prumadinhas. Como que ele chegou em mim? Eu quero... por favor, quanto você cobra para trocar os trechinhos de prumada dentro de cada apartamento? São 7. Mas já vou avisar, a gente não tem talvez dinheiro para fazer isso agora. Então, beleza. Isso eu acho interessante. Tem dinheiro para pagar uma conta, um vazamento e um monte de. E não se planeja. E não consegue planejar para fazer. Mas, Júlio, você sabe como é que esses caras descobrem vazamento? Quando chega a conta. Agora, aí é tarde, né? Mas eu explico, já cansei de explicar, tá? É uma coisa que aquela hora acho que eu perdi ali em raciocínio, cansei de explicar. Que todos os dias, em um determinado horário, por exemplo, meio-dia,
O síndico tem que pegar o zelador ou alguém que é da confiança dele, ir lá e ver quanto que o macromedidor está marcando. Tira uma foto, anota numa planilha. Tira uma foto, anota uma planilha. Outro dia, mesma coisa. Quem entende de água, e você não precisa falar sobre isso, vai entender que o consumo de um condomínio dificilmente vai ter alteração. Picos, porque as pessoas têm os costumes dela e não vão mudar da noite para o dia, a não ser que haja assim uma conscientização, por exemplo, com a individualização, que ele não pode gastar mais. Mas então ele tem dificilmente. Então, é uma previsibilidade. Sim, previsível. Você não vê muita curva. Quando tem uma curva acentuada já no primeiro dia, você já tem que ligar o alerta. No segundo, tem vazamento. Então, assim, pergunta quantos síndicos têm esse controle? Nenhum. Eu vi alguns só. Muito pouco. E é raro. É raro, hein? Não, se o cara não consegue nem fazer individualização, como ele vai ter esse controle? Ele vai descobrir quando chegar lá, a conta dele lá que paga 10 mil por mês, vem 90 mil de conta. Aí ele fala, puxa, o que está acontecendo? Entendeu? Só que é 90 mil daquela conta que passou, mais os dias, quer dizer, vai vir uns 100 e poucos mil de conta, 10 vezes mais dependendo do vazamento que ele vai ter. Porque a água, às vezes eles descobrem, porque aí sim ela vai para a superfície e mostra que tem um vazamento. Só que pode demorar muito para chegar. Imagina o prejuízo. E se chegar? Se chegar. Muita gente também acha que problema de vazamento é para condomínio velho. Isso é verdade? Imagina. Esses prédios novos que eu tenho pego aí para o pessoal me chama para consultoria. E, gente, consultoria a gente descobre muita coisa. Aí você começa a ver vazamento, problemas crônicos de hidráulica, que estava lá desde quando entregaram. Demoraram 12 anos para descobrir que tinha um problema de hidráulica. Mas por que a construtora, quando ela é a dona de quase todos os apartamentos, por que ela aceita isso e não olha isso antes de vender os apartamentos? Pois é. Quando porque entrega. Ela está pagando a conta, não é então, isso? Mas é que quando entrega o condomínio, ela já quase não deve ter apartamento ali. E outro dela fica fechadinho lá também. Se tiver uma medição individual, para ela é bom, né? Mas normalmente não tem. Mas ela às vezes tem uma unidade, outra unidade. Então o universo dela é muito pequeno. Agora, o principal é assim, vamos segurar a onda, né? Vamos segurar a onda, porque assim, ainda tem aqui a garantia. Tem uma série de efeitos aí no meio do caminho. Você há de convir comigo uma coisa. Para a construtora, se ela hoje ela é obrigada a fazer isso, mas eu não entendo no passado. Se ela já entregasse individualizado, para ela, primeiro, a obra vai ficar muito mais barata. Hoje elas têm. Hoje sabe que é mais barato. Mas hoje, eu conheço construtora hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O cara, aí vamos mudar um pouco só de assunto, só para você pegar a linha. Garagem. Ele entrega sem cobertura de garagem, entendeu? Sendo que, para ele, fazer aquilo lá custaria 3 vezes menos, mas ele entrega 100, para deixar o condomínio depois pegar num custo muito maior para ele resolver. Sendo que ele já podia, mas isso vai aumentar meu custo. Mas então se você, em vez de cobrar 60 mil no apartamento, você cobra 65, o cara vai pagar. Mas com cobertura de garagem, por que ele não faz isso? Eu não entendo essas coisas. Eu também não tenho acesso. Eu acho que é uma questão comercial. Que, assim, deve fazer isso porque tem gente cobrando, Jaime. Nosso papel aqui também não é só... Porque o nosso podcast não é só para síndico, ele é para o morador. O morador entender, inclusive o morador que queira um dia ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade e o protagonismo de ser síndico. Na quinzena passada, quando o Cláudio estava falando, ele falou muito isso, ele estava educando a pessoa para ela olhar desde o momento que ela tem a intenção de comprar o apartamento. É óbvio que ali a gente conversou muito sobre teoria, precisa mudar muito a cultura do brasileiro de não comprar por emoção, mas comprar também por razão, né? Mas volta àquele ponto que a gente estava falando, que tipo de patologias mais clássicas você tem ainda encontrado em prédio novo? Porque para mim, e aí é ignorância minha, eu achava que problema de vazamento é de prédio velho. E você está falando de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Então, o que é que o pessoal está errando tanto em projeto ainda? O que eu tenho visto mais erros são a divisão, por exemplo. Eu falei, né? Prédios muito altos, você tem um limite de pressão, depois disso você tem que reduzir essa pressão para continuar abastecendo, senão você sai estourando a hidráulica dos apartamentos. Ou o contrário. Flexível, também, né?
erros no escalonamento. Eu posso descer 7, 8 andares, depois tem que colocar a redutora, tantos andares, outra. Isso eu já estou vendo, e eu estou falando de projetos bem mais novos, tá? Erro nessa divisão, ou seja, sempre vai ter 1 ou 2 andares que vão estar com a pressão lá no talo, explodindo de pressão, e aí imagina acontecer uma patologia no apartamento, um apartamento grande, bonito, lindo, reformadinho, estoura um flexível num lavabo. Isso inunda o apartamento. E vai por elevador. Aconteceu essa semana aí 2 vezes. Então, agora, pergunta assim, o seguro vai pagar? Não paga. Eu já falei que não paga. Muitas vezes eu já falei isso até para cliente, eu queria trabalhar para seguradora então. Porque tem coisa que eu vejo e falo assim, se eu fizesse o laudo aqui, eu duvido que alguém ia contestar. Que também é um serviço que eu faço eventualmente. Mas você sabe um grande problema que tem também, viu, Júlio? Um grande problema que tem também é a falta de pressão dos últimos andares. Então, aí é um outro problema também. Ó, já aproveitando sua pergunta, ô Júlio. Olha só, excesso de pressão é um problema. Mas quando a gente tem, por exemplo, aquecedores de passagem a gás. Eu trabalhei na Bosch, eu sei exatamente o que precisa para esse bicho funcionar bem. Falta pressão. Já vi, olha, em Guarulhos uma vez, eu fazer um orçamento de inspeção. Cheguei lá, aí vem a responsabilidade do engenheiro, né? Por isso que eu falo que eu sou engenheiro raiz. Se eu ver um problema que é emergencial, eu vou falar pro cara. Eu vou apontar. Falar, ó, aqui você tem um problema. Ele falou, ó, Renato, 2 vezes por semana estoura a tubulação aqui nesse prédio. Aí eu tava lá em cima, na parte mais alta, debaixo da caixa d'água, e tinha uma bomba pressurizando os últimos andares, que são os menos beneficiados com pressão, porque tá lá em cima. Beleza. A bomba estava numa pressão, a saída da bomba estava acima do limite da norma. A norma fala 40, até o máximo, 40. Não precisa saber exatamente tecnicamente, 40. A bomba estava a 50. Então imagina, uma bomba que tinha que estar 18, estava trabalhando com 50 de pressão. E o limite é 40. Há 2 anos. 2 anos trabalhando assim, estourando um monte de gente. Tinham 8 andares sendo abastecidos por esta bomba. Eu parei e falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos descer lá. Peguei um papel, vamos lá, fiz as continhas, falei, ó, você vai chamar a empresa de manutenção dessa bomba. Primeiro, aí eu vou falar sinceramente, falei, ó, manda eles embora, chama o fabricante, um representante do fabricante, e você vai ajustar para tanto. Na época acho que foi 15 ou 18 que eu coloquei. Falei, ó, tanto. E beleza, aí eu fiz o orçamento, acabaram não aprovando, beleza, ficou por isso, tá? 1 mês e meio depois, ele me ligou e falou assim, Renato, cara, você matou. 2 anos sofrendo, que estourando 2 apartamentos por semana. Pode bater aqui a mão, né? Claro. 2 apartamentos por semana estourando hidráulica aqui, ó. 2 por semana. Acabaram meus problemas. Me passa a tua conta, me fala quanto foi sua visita que eu vou te pagar. Foi assim. Olha só. E aí eu vou aproveitar para fazer um spoiler. Na próxima quinzena, adivinha quem a gente vai estar aqui? Quem vai estar com a gente? O engenheiro Hilton Marcelo, da CBE. Cara, fera, vai falar, vai explicar tudo muito que importante. O síndico precisa saber sobre bomba e tudo mais, né? Esse assunto ele vai se estender. A água é essencial na vida das pessoas e do condomínio. Usar bem, ter ela da forma certa. Então, usar é o usuário. Tem que usar bem? Tem. Comprar acessórios certos, duchas, cuidar das bacias, que isso você já falou, é muito típico o vazamento em bacia. Cuidar da sua hidráulica, bomba de pressurização é fundamental, a bomba que leva a água de baixo para cima é fundamental. Todo o sistema que todo mundo deixa em segundo plano, simplesmente para você beber água, você tomar seu banho, cozinhar, é essencial. Simplesmente é essencial. Show de bola. Show de bola. Muito conhecimento, hein, Jair? Muito conhecimento. Porque, você sabe o que é o ruim de tudo? E 1 hora não dá pra nada, hein, gente? 1 hora tá assim, tem muita coisa, gente. Aqui, meu Deus, como tá aprendendo? Vai acumular conhecimento aqui. Vai o ficar César. melhor que a gente aqui. O César ele só tá pensando aí como que vai ser o próximo episódio, né? Será que vão falar de bombas? Porque aqui já soltou uma bomba. Mas muito bom. Mas olha, o Renato, foi
fantástica Eu agradeço. essa experiência Imagina. que a gente está tendo aqui. O pessoal aqui do Vale, aqui, o pessoal do Brasil, porque agora a gente É é Brasil. Brasil. Recebi muito Vale a pena estar no Brasil. muitos feedbacks aí de outros estados aí, fiquei muito contente. Não, tem um feedback do Acre, o Jamil, meu sócio do Acre, me falou, pô, adorei. Exatamente, então a gente tá muito contente. Estão Mas pedindo pra gente chamar de Vale Brasil, você ouviu? Já Vale falaram, Brasil. vamos Vale Brasil, que vale de valeu. Vale Brasil, Vale. ah, quem sabe, né? A gente Valecast já não muda. Brasil, Valecast é. Brasil é um caminho, né? É. Quem sabe. Mas de qualquer maneira, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado também. E eu sempre faço essa pergunta, né, de encerramento. O que você pensa dessa parte hidráulica aí para o futuro? Olha, de verdade, eu queria só que as pessoas fizessem a conta, né? Perceber que a hidráulica não é somente importante, como a gente já falou aqui, né? Ela não é só fundamental, como a gente já falou aqui, mas pensar ela de forma racional e prever esse custo. Ah, eu não tenho dinheiro hoje. Preveja que você vai ter esse custo. Tente descobrir quanto isso vai custar e, essencialmente, para não ter problema, é ter projeto hidráulico. Até a norma lá de desempenho, aquela mesma que obriga a gente a colocar laudo de reforma para o cara reformar o apartamento, é a mesma que obriga o síndico a ter um projeto de alterações da sua hidráulica. É uma alteração, tem que ter o projeto. É ele que vai determinar o sucesso ou fracasso da sua empreitada. É a parte mais importante. Queria fazer um comentário. Pode fazer. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro mecânico, eu tenho boas noções de tudo que você falou, mas eu confesso para você que é sempre bom entender a perspectiva do especialista no assunto, quebrando uma série de paradigmas. Para mim, no meu prédio estava sendo feita pequenas reformas na parte de encanamento de metal. E eu vou conversar com o síndico, vou te colocar em contato com o síndico para a gente fazer um retrofit, uma modernização. E já aproveitar para segmentar, porque isso é imprescindível. Eu acho que todo síndico, né? E é um movimento necessário. Eu acho que todo síndico deveria olhar isso com carinho, chamar um profissional e verificar como está a instalação hidráulica do seu prédio. Com certeza são as veias, né? E dinheiro não vai faltar, porque está lotado de empresa que financia e obras estruturais, com benefício, payback, um cálculo de retorno garantido. Que e valorização do imóvel, e valorização cara. do imóvel, não tem por que não fazer. É que a gente vai entrar naquela polêmica de novo lá do síndico que gosta de fazer o que aparece. Né? E nós estamos trazendo muito aqui obrigações que o síndico tem de coisas que não aparecem tanto como ele gostaria que aparecesse, como se ele comprar, por exemplo, se ele fizesse um retrofit da portaria. Aí aparece. Entendeu? Vou fazer um retrofit, agora eu vou usar retrofit. Né? O que você acha, César? Usar retrofit? Tá bom. Então, do retrofit lá do salão de ginástica, do salão de festa. Isso aparece. Jardim. Pintura do prédio, entendeu? Retrofit da fachada. É necessário, mas tem um momento certo. Tem um momento certo. Só que eles simplesmente ignoram certas manutenções que têm que ser feitas, por exemplo, encanamento, só quando realmente dá vazamento que ele vai se preocupar se tem, se não tem. Ele não vai lá a cada, por exemplo, 5 anos, chama um especialista para verificar. Verifica e vê como é que tá. Como é que tá. Não faz isso. Jaime, eu aprendi recentemente com um síndico lá da Bahia, Sérgio Gouveia. Vou mandar um grande abraço para o meu amigo Sérgio Gouveia, lá da Bahia, que ele falava o seguinte, porque eu falo assim, o síndico não encontra motivador para fazer obra de infraestrutura. Ele gosta de fazer pinturinha ali. A minha mãe já falava, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Então tá tudo... E ele me deu uma lição. Ele é um comunicador muito bom. E ele falou, não, Júlio, é responsabilidade do síndico explicar que fazer coisas estruturantes, para o benefício de longo prazo do projeto, é mais importante do que ele pôr uma florzinha no vaso ali. Porque sem isso... a florzinha no vaso você pode sempre fazer,
Mas a parte estruturante, se você perder o tempo, você vai ter Prejuízo. incidentes, prejuízo, Muito. consumo e uma série de catástrofes no condomínio que, inclusive, vão ser motivos para trocar o síndico, porque o síndico é um síndico sem noção. Então, esse é o nosso objetivo, de trazer conteúdo relevante para você, síndico e morador, que se interessa pelo seu condomínio. É isso aí. É isso aí, obrigado, gente. Então, um prazer novamente. Prazer também, obrigado pelo Muito convite. obrigado pela Obrigado também, presença. Júlio, Jaime. Júlio, até a próxima. Opa! Tá? Pessoal, E não vamos esqueça. aguardar. Opa. E não esqueça, né, Júlio? Agora o próximo já, hein? Cobrança aqui do César. Joinha, É. curtir, que é o se dá uma Assistir curtida. o conteúdo Assistir inteiro. o conteúdo, não pula, por favor. Isso é importante É. pra gente. Mesmo né? que puser em velocidade 2, que dá, eu fiz esse teste, Jaime. O ritmo aqui permite, às vezes a pessoa não tem tempo, fala, eu só tenho meia horinha, mais do que o suficiente para assistir o nosso conteúdo. Sem E dúvida, ter né? boa informação, né? Sim. E ter boa informação. É, E isso aí, é imprescindível. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, porque também vai fazer toda a diferença pra gente aqui. E que o único pagamento que nós temos aqui no. né, nós temos é a audiência de vocês. É Muito isso aí. obrigado. É isso aí. Até a próxima. Conta com a gente. Obrigado.